Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Evangelho que vamos meditar hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, escrito por São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crer possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia de adoração, na verdade o dia de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, é todos os dias. Mas nesta quinta-feira, um dia especial em que adoramos o nosso Jesus. A palavra pregada por Jesus revela mais uma vez o que é. Jesus fala dele mesmo. A palavra pregada por Jesus, ela deve ser recebida, deve ser acolhida, né? Como ele diz que ele é o pão, então nós podemos dizer, ela deve ser comida, né? Pois é a palavra de vida eterna. Assim, a humanidade alimentada pela palavra viva, a palavra viva que é o próprio Jesus. Nós ouvimos no Santo Evangelho de hoje que Jesus afirma que ele é, né? Jesus é, eu sou, ele diz, né? Porque daí a importância da Eucaristia, né? Nós sabemos bem, às vezes nós participamos a vida toda da Santa Missa e muitos às vezes ainda dizem, né? Aquela Eucaristia, aquele pãozinho, ele representa Jesus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia não representa o Jesus. A Eucaristia é o próprio Jesus. Ele disse, né? Eu sou, na Santa Palavra na Santa Palavra de hoje ele diz, eu sou o pão.
o pão vivo, o pão da vida. Quem comer de mim terá a vida eterna, não morrerá. Né? Com alegria e de partilhar deste alimento, que é o próprio Deus que se dá, que se faz pão. Ele diz, né, que ele é o pão da vida que conduz à comunhão com o Pai. Né? E por isso lhe dá a vida eterna. Ele dá a vida e a vida eterna se deu por nós. Por sua vez, com alegria e entusiasmo, né, nós devemos nos comprometer com Ele, né, a anunciar Jesus aos irmãos, fazendo com que Jesus seja a realidade, o centro da vida de cada irmão. E para isso ele tem que ser o centro da nossa vida. Pois assim como Jesus e o Pai são um só, assim também a humanidade deve ser uma só. Com ele, né? Uma só com Jesus. Este foi e deve ser sempre o conteúdo da mensagem de Jesus. É importante nós termos essa certeza de que Jesus né, é o pão da vida, é aquele que nos alimenta, que nos impulsiona para a caminhada, que faz a nossa existência. É fundamental que nós cristãos lutemos pela unidade e às vezes nós fazemos o contrário, né? Nós nos desunimos, nós falamos tanta coisa, nós queremos ver desunião quando nós somos convidados a nos unirmos, a seguir um Deus verdadeiro, aquele que se doou por nós. Para nós existe inclusive um ditado, né? Cada um por si, nós já ouvimos falar isso, cada um por si, Deus para todos, mas não é isso que deve acontecer nas nossas vidas, nós cristãos, né? Entre nós, né? Não deve existir isso, cada um para si, né? Porque Deus se entregou, Jesus se entregou por nós, e é o que nós devemos fazer, amar o outro, acolher o outro, ter compaixão do outro, sentir, né, a situação de tristezas do outro, acolher o outro, e não é dizer cada um para si e Deus para todos. Isso é uma situação em que não devemos, nós cristãos, uma frase que nós não devemos sequer pronunciar. Né? Quando nós nos encontramos com os que não são católicos, às vezes nós encontramos com pessoas de outras religiões aí cabe um questionamento: qual é o nosso comportamento então? Né? É ele para ele, na religião dele e eu na minha? Não. Independente disso, vamos evitar discutir religião, porque não se discute. O importante é conhecer a nossa doutrina, conhecer o nosso Cristo, a nossa igreja. Né? Por exemplo, num diálogo sobre coisas que se dividem. Muitas vezes acontece isso. As pessoas começam a questionar a religião do outro, vêm jogando, né, questionamentos para cima uns dos outros, irmãos de outras denominações, de outras religiões, às vezes tentam nos questionar, né, sobre a Eucaristia, e às vezes nós participamos da Eucaristia, o próprio Jesus que se dá como pão, e às vezes nós não conseguimos entender a dimensão de tudo isso, a importância de tudo isso. Então, para a gente não ficar em dificuldades, irmãos e irmãs, é importante sempre estarmos estudando a palavra, sempre estarmos aprofundando para não entrarmos em contradição. Né? Muitas vezes nós nos julgamos melhores, né, os mais sabedores de tudo, né, mas nós esquecemos que o nosso Deus também é o Deus daqueles que julgamos ruim. Às vezes nós julgamos o outro como o outro tem nos julgado, mas o Deus é o Deus que veio para todos. Basta abrir os nossos corações, entender e compreender. Né? Ele é a verdade e Ele irá nos libertar. Né? Hoje, a mim, a você
que temos essa oportunidade de ouvir o Santo Evangelho de hoje, é interessante entendermos que é o próprio Jesus que se doou em alimento, que se doou para que nós tivéssemos vida, né? Mostra-nos que Ele e o Pai estão unidos pelo mesmo amor. A mesma união com o Pai deve acontecer com os discípulos, nós juntos, unidos a Jesus. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor, no Santo Evangelho nós lembramos disso, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Nós temos que nos sentir atraídos pelo Pai para que nós possamos buscar e confiar em Jesus, que é o mediador, que é o caminho para chegarmos ao Pai, né? Viver em comunhão com Deus e entre nós deve ser um desejo, né? Deve ser sempre um desejo, deve ser a nossa missão de cristão. Nós fomos feitos para a comunhão de irmãos, para vivermos em comunhão, jamais para a divisão, jamais para a separação. Nós vivemos, inclusive, nesses tempos, né, da pandemia, desse coronavírus, a situação toda em que nós vemos poderosos brigando, pessoas brigando por poderes, aproveitando dessa situação toda, sendo causa de divisão, sendo causa de separação, né, inclusive dentro da igreja. E, portanto, se nós estivermos vivendo assim, vivendo isso, nós devemos mudar tudo isso. Hoje mesmo devemos nos levantar e ser pessoas diferentes, pessoas renovadas, né? Devemos mudar o nosso coração, a nossa forma de agir, compreender o outro, entender o outro. Nós somos chamados ao perdão e a perdoar, né? Nós devemos pedir perdão, buscar a reconciliação com o Senhor e com os irmãos, né? Este pão de que Jesus fala, do qual Jesus fala, ele era até redundante, né? Quando ele diz, eu sou, né? Eu sou o pão da vida. Ele se doa, ele se dá, né? Ele é como se fosse repetitivo para nós, afirmando, se revelando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o próprio Jesus dizendo isso, né? Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Nós conhecemos bem em vários pontos essa fala, né, de Jesus na Bíblia. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. O próprio Jesus dizendo que ele se dará em pão, ele se dará para este mundo, né, para nós, para que nós tenhamos vida, a própria carne. Jesus que veio ao mundo, se fez homem, sofreu por nós, e às vezes hoje nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, esquecendo que o nosso Deus sofreu tanto por nós, né, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. E hoje às vezes nós nos deixamos levar pelas propostas mundanas. Nós estamos diante da continuação de um longo discurso sobre o pão pronunciado, dito por Jesus após a partida dos pães com a multidão, né? Um dos aspectos que Jesus vem salientar, né, destacar, é que a iniciativa da salvação vem do Pai. Ninguém se fez discípulo de Jesus, né? Ninguém se faz discípulo de Jesus porque foi designado pelo próprio Pai, por Deus. Todo aquele que escuta a palavra e procura fazer a vontade daquele que me enviou, diz o Senhor, é introduzido na vida e nunca mais terá fim. Uma vida que não terá mais fim. Assim que nós conseguimos entender isso, né? Que aquele que é o pão descido do céu, e quando ele diz para nós, quem comer desse pão nunca morrerá,
então nós conseguiríamos entender a grandeza de Deus em nossas vidas, né? E a partir daí buscarmos ser cristãos mais autênticos. Nos nossos dias, alimentar-se de Jesus é ter vida, é completá-la, é seguir os próprios passos de Jesus, é seguir os seus passos. No serviço, na fraternidade, na nossa comunidade, né? Devemos ser solidários, né? Na busca da justiça, da paz, né? Entrar em comunhão de vida eterna com Jesus. Nós devemos buscar isso. Deixemos, então, irmãos e irmãs, tocar pelo convite, né, para que nós possamos ser tocados pelo convite que nos é feito pelo próprio Jesus. Vinde convidados do meu Pai, o Senhor diz, né, a mesa está posta. A mesa está posta. Vinde, repete Jesus. Participemos, né, conscientes, comamos e bebamos, como Jesus nos convida, do corpo e do sangue, do seu corpo e do seu sangue, né? E repetindo, ele diz, a mesa está posta. Ninguém deve se aproximar da mesa, se não perdoar. É impossível se aproximar de Jesus se não perdoar de coração, se perdoar verdadeiramente o seu irmão, perdoar o seu filho, filho perdoar os seus pais, marido perdoar a esposa, esposa perdoar o seu marido, né? Porque o perdão é a abertura para a ação de Deus em nossas vidas, é quando nós estamos verdadeiramente alimentando do corpo do Senhor, né? Perdoar os colegas, os inimigos, né? Às vezes fala colegas, amigos, inimigos, perdoar os inimigos, o que é bem mais difícil, né? Para nós, se for olhar no nosso humano, né? É quase impossível, mas é o que Deus pede de nós, perdoar os nossos inimigos, né? Mas fez algo que me machuca muito, foi muito duro, muito difícil, é muito sofrido o que a pessoa me fez, mas não importa isso, seja sensível ao amor de Deus, né? E eu sinto muito as feridas causadas por alguém, como é que eu posso perdoar? Mas é o que o Senhor quer, é essa dificuldade que nós devemos superar, né? Então, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça é o que devemos buscar, é o que devemos colocar em prática. O resto vem por acréscimo. Nós conhecemos a promessa do nosso Deus, que é um Deus da promessa que se cumpre, é um Deus da verdade, né? É Jesus quem está dizendo isso para nós hoje, meu irmão e minha irmã. Vamos atrás, né? Às vezes dizemos assim, de uma forma bem fácil de entender, vamos correr atrás daquilo que nós perdemos, correr atrás do prejuízo, ou seja, retomar o caminho, entender a grandeza de Deus em nossas vidas, que Deus possa ser o centro da nossa vida, que nós jamais desviemos o nosso olhar de Deus, que o Senhor seja sempre o centro da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.